Muito bem. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o passado do verbo to be. Lembra que quando a gente estudou o presente, o verbo to be tem uma maneira de funcionar diferente dos outros verbos. Por isso a gente estuda primeiro ele, para entender como que é a sua funcionalidade, e depois nós aprendemos o passado dos outros verbos, assim como nós fizemos no presente. Aqui nós temos um exemplo. The moments weren't good. They were fantastic. O que é essa palavrinha que está em negrito? Weren't e were. Nada mais é do que o passado do verbo are. Quando a gente falava no presente, they are fantastic. Eles são fantásticos. Aqui nessa frase, eles eram fantásticos ou eles foram fantásticos, provavelmente durante a última apresentação desse grupo. Então, vamos observar como que é a formação das frases com o verbo to be no passado. Aqui nós temos as funções, a separação, né, do sujeito, e aqui vai aparecer o verbo na afirmativa. Então, se o sujeito da minha frase for eu, o verbo vai ser was. A negativa vai seguir o mesmo padrão que nós estávamos fazendo no presente. Aqui no passado, nós vamos fazer a mesma lógica. Nós vamos acrescentar a palavrinha not logo após o verbo. Então, enquanto no presente era I am, e a negativa I am not, aqui no passado, I was, a negativa I was not. É possível também abreviar, juntar was com not, vamos retirar a letrinha O, acrescentar o apóstrofe e teremos wasn't. Wasn't. Muito bem. O que acontece quando o sujeito for you? O verbo vai ser were. Na negativa, were not ou weren't. Weren't. Very good. Aqui, nós vamos ter o sujeito he, o sujeito she, o sujeito it. Todos eles vão usar o mesmo verbo. Lá no presente, esses três pronomes utilizavam o verbo to be na forma is. Agora, eles vão usar was. O mesmo was que eu usei aqui, eu vou usar aqui também. Seguindo, na negativa, vamos usar was not ou wasn't. O que mais que nós temos de sujeito? Podemos ter we, que significa nós. Vai usar também o verbo were, ficando na negativa da mesma forma. You aparece muitas vezes na forma do singular ou na forma do plural. A palavra é a mesma, a conjugação do verbo é a mesma, mas a situação pode significar aqui que eu estou falando apenas com você ou que eu estou falando com vocês. Mas na frase isso não vai mudar em nada. Negativo fica igual. E a última opção que nós temos é they, eles ou elas, que também vai usar o verbo were. Ok? Então, podemos ver aqui que enquanto no presente nós usávamos am, no passado nós vamos usar was. Onde nós usávamos is, no passado nós também vamos usar was. E onde nós usávamos o verbo are, nós agora vamos usar were. Então, se você praticou bastante o verbo to be no presente, no passado você só precisa trocar essas palavras. A formação das frases, as regras serão as mesmas. A única diferença vai ser a palavrinha. I am, eu sou ou eu estou. I was, eu era ou eu estava. E por aí vai. Agora nós vamos praticar. Dê uma pausa no vídeo, tente completar essas frases usando o passado do verbo to be e nós já vamos verificar como vai ficar a resposta de todas essas. Let's go? O sujeito dessa frase era my dad, meu pai. É a mesma coisa que eu usar o pronome he.
que significa ele. Então, eu vou escolher o verbo to be, que combina com he. My dad was a basketball player in the 1990s. Meu pai era um jogador de basquete nos anos 90. Number 1. The children. Ele aqui pediu que a frase fosse negativa. The children significa as crianças, elas. Então, equivale ao pronome they. Nós vamos usar weren't. The children weren't at school yesterday. As crianças não estavam na escola ontem. Mais uma vez, uma frase na negativa, agora o sujeito é I. Verbo no passado que nós usamos para I, was. Na negativa, wasn't. I wasn't at the mall last Saturday. Delia and Cameron, aqui ele quer uma frase afirmativa. Delia and Cameron são duas pessoas, então é o equivalente a eles, como se fosse o pronome they. O verbo vai ser were. Delia and Cameron were at the food festival last week. Eles dois estavam no festival de comida na última semana. Negativa mais uma vez. Agora o sujeito é o pronome it. Nós vamos usar was. Na negativa wasn't. It wasn't Christmas Day on Tuesday. Não foi o dia do Natal na terça-feira. Gloria and Dave, mais uma vez, eu tenho aqui duas pessoas. Duas pessoas é equivalente ao pronome they, que se refere a eles. Frase na afirmativa, nós vamos usar o verbo were. Gloria and Dave were in the car an hour ago. Eles dois estavam no carro 1 hora atrás. Negativa. Pronome é you. Vamos usar o verbo were. Weren't. You weren't home last night. Você não estava em casa ontem à noite. Para terminar aqui, number 7, nós vamos usar o verbo was on the swim team in 2016. Eu estava na equipe de natação em 2016. Esse é o verbo to be no passado.